não é que ele recebeu muito dinheiro do governo Fernando Henrique, mas, sem dúvida, o PSDB deixou um legado que serve de substrato para a atuação do governo do PT. Até mesmo nas características mais assistencialistas do governo do PT, políticas como Bolsa Família têm antecedentes nas gestões tucanas. O PSDB deixou até isso, de um ponto de vista mais social-democrata, de legado para o PT, embora políticas de distribuição de renda dessa natureza que destina recursos diretamente aos indivíduos, apesar de serem mal trabalhadas pelos nossos governos esquerdistas, elas têm até inspiração em autores liberais, e não propriamente sociais-democratas. Mas o legado do PSDB em consertar a dinâmica econômica brasileira, e o Kaique também fala sobre isso no artigo dele, que o PSDB aprovou a lei de responsabilidade fiscal, do governo Fernando Henrique, o PSDB aprovou o famoso tripé macroeconômico, que estabelecia uma política fiscal exatamente contracionista, ele fala no artigo, uma ancoragem cambial, uma desindexação, uma série de pilares que permitiam que a economia brasileira fosse mais humana, vamos dizer assim, mais normal, mais razoável do que ela era antes. Isso tudo pôs fim à hiperinflação, participando ali aquela equipe técnica de economistas brilhante que envolvia ali o Gustavo Franco como a liderança mais célebre, mais proeminente, que foi até objeto de um filme que falava sobre isso, que é um filme de ficção, até em que o Gustavo Franco era o personagem principal, mas outros nomes estavam ali que a gente precisa reconhecer a contribuição que eles prestaram, né? Pércio Arida, Helena Landau e companhia, participaram das políticas também de privatização do governo Fernando Henrique. Então, esse legado deixou tudo bem arrumadinho para que o governo Lula, surfando também na onda de crescimento da China e, portanto, de crescimento da demanda por commodities que o Brasil provê como ele só, com o seu pujantíssimo agronegócio, que também cresceu mediante reformas liberalizantes que vinham do governo Collor, por exemplo, com o ministério do nosso querido professor Antônio Cabreira, que é hoje conselheiro do Instituto Liberal e foi ministro da Agricultura no governo Collor. Esse legado dos governos dos anos 90, sem dúvida, deixa o terreno preparado para que o PT possa fazer o governo que fez o Lula, pudesse fazer o governo que fez no período Lula 1. Só que o governo Lula 1, com a gestão do Palocci e do Henrique Meirelles, que também ajudou a consertar a bagunça da Dilma no governo Temer, o governo Lula 1 tem o mérito, a gente tem que assumir que ele tem o mérito de manter, apesar de ali já ter começado o mensalão, né, o petrolão, todos esses escândalos, toda essa tentativa do PT de construir, através da corrupção, um sistema de continuidade no poder indefinidamente, tudo isso começou no governo Lula 1 já. O Lula já estava planejando fazer isso. Mas justamente porque o Lula chega no poder cercado de dúvidas, cercado de receios do mercado internacional, das potências, o pessoal tinha medo do PT, apesar do Lula ter emitido a famosa carta ao povo brasileiro, prometendo moderação, prometendo respeito aos acordos econômicos, aos acordos de parceria firmados internacionalmente, procurando passar essa imagem de moderação. E a própria diplomacia do PSDB, do governo FHC, tenha feito esforços para ajudar a aumentar a aceitação do Lula como presidente nos circuitos internacionais. Isso é narrado num livro do Matias Spector, que me foge o nome agora, mas é um livro brilhante que ele fala sobre essa transição FHC-Lula, né? O fato é que o Lula manteve, para fugir desses receios e para se sustentar, e também porque ele tinha um governo que se baseava em compra de votos, mas também num acordo. Compra de votos não deixa de ser um acordo com o pessoal do Centrão, né, com o PMDB, na época, que se chamava PMDB, hoje MDB, que era o maior partido do país. O Lula acabou respeitando alguns dos parâmetros deixados pelo governo FHC naquele primeiro mandato. E isso foi decisivo para que os resultados do governo fossem os resultados que foram. Então, o governo Lula, não o Lula individualmente, porque o Lula individualmente a gente está vendo o que pensa e como gostaria de agir em qualquer circunstância. Mas o governo Lula, a sua estrutura, notadamente o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, tiveram mérito, sim, pelos resultados do primeiro governo. Só que o próprio Lula
aproveitou essa situação de maior bonança, de maior sucesso, para implementar as suas práticas de corrupção, as práticas de corrupção do seu governo, que o levariam à cadeia mais adiante. E o que ele fez depois, principalmente a partir do segundo mandato, e hoje no seu terceiro mandato, comprova a sua verdadeira natureza.